No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com João Antônio de Moraes, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo e ex-coordenador da Federação Única dos Petroleiros. Muito bom dia, João Antônio. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Fazia tempo que a gente não conversava. Muito bem, bom dia a todos. É um prazer dialogar aqui com os ouvintes, com os internautas, para nós, os sindicatos petroleiros da FUP. É muito importante dialogar com esse público tão seleto que vocês têm, que estão atentos à conjuntura brasileira e particularmente aqui da nossa querida São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, João Antônio. Vamos falar dos desafios do governo Lula para a Petrobras já a partir deste ano de 2023. Em acordo com o futuro governo, o Ministério da Economia prorrogou a isenção do PIS e do COFINS sobre combustíveis por mais 30 dias. Essa isenção terminaria no final deste ano e, se a medida não fosse prorrogada, a gasolina, diesel e gás de cozinha subiriam de preço a partir da posse de Lula. O ex-presidente Lula, durante essa campanha, Moraes, havia já dito que era necessário abrasileirar o preço dos combustíveis no Brasil. Como é que você avalia essa medida de segurar essa isenção dos tributos federais, o PIS e COFINS, por mais 30 dias? Bom, nós pensamos que, além do debate da tributação, que nesse momento ficou bastante central em função do mecanismo utilizado pelo governo que está de saída, o objetivo eleitoreiro, porque ele passou 4 anos deixando tudo correr frouxo de uma maneira absurda, porque é um setor estratégico para a economia. Então nós, petroleiros, sempre defendemos que os preços fossem administrados. Isso é necessário um setor tão estratégico. Vocês estão conseguindo me acompanhar? A sua imagem está travada, mas o áudio a gente ainda consegue receber, viu, Moraes? Se houver problema também com o áudio, a gente retoma o contato. Por enquanto, está sendo possível a gente entender tudo o que você está falando. Então, tá bem. Então, vamos continuar aqui com o áudio. Então, o governo de saída, ele, à véspera, no apagar das luzes, tomou medidas que buscou reduzir o preço dos combustíveis, que, da nossa maneira de ver, administrar os preços é importante, agora não da forma exatamente como foi feito. Na nossa avaliação, realmente não resta ao novo governo tempo hábil para tomar as medidas mais adequadas. Que sim esse termo que o presidente Lula cravou de abrasileirar, é realmente administrar o setor com uma visão de país, de Brasil, não é por assim, simplesmente com uma visão do interesse das empresas que atuam no setor. Isso é, nós temos petróleo, nós temos refinarias suficientes para refinar quase a totalidade dos combustíveis que necessitamos, temos trabalhadores habilitados para isso e, portanto, o preço dos combustíveis deve ser administrado em função dos custos de produção e não em função dos custos lá fora. Há que se ter um mix entre o custo de equipamentos, que às vezes é sim taxado em dólar, né, são comprados em dólar, e o custo real de produção, que é irreal, é a nossa moeda. Né? Isso não foi feito durante os 4 anos do governo Bolsonaro. E certamente o atual governo o novo governo terá que alterar essa dinâmica. Nesse primeiro momento, nós reconhecemos que realmente seria uma medida equivocada retomar a tributação normal sem tomar as medidas que permita essa administração dos preços. Então, vai ter que ser graduado essa questão de forma a não prejudicar o país e sim manter o faturamento das empresas de maneira a conseguir ter continuidade à produção, porque é lógico que tem que ter um referencial, né? Nós temos essa visão. Portanto, as notícias que vêm na nossa visão são medidas acertadas. Num primeiro momento, manter essa redução e ir graduando segundo a realidade da Petrobras, que é a maior empresa do setor, mas sim, é necessário abrasileirar. Tá? Então, quando se fala mais do que o preço, o que foi mais absurdo é essa política de tudo que acontece ser repassado. Sobe o dólar, aumenta o combustível. Sobe o petróleo, aumenta o combustível. E a gente sabe como que é, né? O ouvinte sabe como que é. Aumentar é fácil, se baixar é lento e gradual. Então, portanto, é possível, nós temos uma realidade no setor ainda que permite uma política diferente. Agora, é evidente, se continuarem as privatizações,
que foi feito em grande monta, tanto por Temer quanto por Bolsonaro, o Brasil perderia essa capacidade de administrar o setor de energia. A gente só pode administrar se a gente tiver empresas brasileiras sob controle do Estado que nos permita administrar. Isso é essencial. Todas as nações do mundo controlam o setor de energia. Então, nós estamos falando de uma realidade que é mundial. O grande equívoco é você deixar ao sabor do mercado num país que tem petróleo. Então, o Brasil, é importante o ouvinte saber disso, o Brasil adotou uma política de quem não tem petróleo, de quem é obrigado a importar tudo, de quem não tem refinaria, de quem... E não é a nossa realidade. Então, foi uma política equivocada que favoreceu os lucros absurdos, extremos. Hoje, a Petrobras, proporcionalmente falando, é a empresa que mais paga dividendos no mundo, né? Isso não faz o menor sentido, porque prejudica o Brasil tanto no aspecto dos preços, quanto também no aspecto dos investimentos. Que a empresa, ao invés de pegar a sua arrecadação e pagar dividendos, sim, não somos contra pagar dividendos, mas investir uma parte desses dividendos para ter sobrevivência. Então, a gente tem dito que essa política adotada ela é muito prejudicial ao país, muito prejudicial ao consumidor brasileiro e é igualmente prejudicial ao acionista que tem uma visão de país, uma visão de empresa. Favorece quem? Favorece apenas os especuladores, que querem ganhar dinheiro rapidamente e que pese a destruição da empresa e do país. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é salutar para nenhuma empresa não fazer investimentos, pegar e pagar tudo em dividendos. E foi isso que a Petrobras tem feito em grande monta nos outros momentos. E é bom que se lembre também que parte dos lucros vultuosos foi também da venda de ativos estratégicos, ativos que vão fazer falta no futuro. Falta a quem? Falta à Petrobras enquanto empresa e falta ao país, que perderia essa capacidade que nós dizíamos de fazer o que fazem as nações que têm petróleo. Todo país que tem petróleo administra o preço. Um absurdo o que foi feito nos últimos anos, como se nós fôssemos um mero importador, que tínhamos que ficar assim. Quem importa tem que ficar ao sabor do mercado, mas não é o nosso caso. A gente está conversando com o João Antônio de Moraes, que é dirigente do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo, ex-coordenador da Federação Única dos Petroleiros. Eu quero falar exatamente sobre esses pontos que você já adiantou aqui, Moraes, que foi essa política de desinvestimento da Petrobras. De acordo com o relatório final produzido pelo Grupo de Trabalho de Minas e Energia, em 2014, durante o governo de Dilma Rousseff, a Petrobras gerava 13% de toda a riqueza brasileira medida pelo PIB. Em 2022, após 2 anos e meio do Temer e outros 4 de Bolsonaro, esse percentual caiu para menos de 4%, uma perda de 70% na participação. Segundo esses dados do relatório do Grupo de Trabalho, para cada R$1 investido pela Petrobras, esse valor geraria R$3 em riquezas para o país, criando emprego e renda. Inclusive, o senador Jean Paul Prats falou que os dividendos que foram distribuídos pela Petrobras para os investidores, isso que você estava falando, né, Moraes, significaram 125% do seu lucro. Ou seja, a Petrobras distribuiu mais dinheiro do que o que ela própria faturou, né? Em função disso que você disse que foi o processo de entrega do patrimônio brasileiro, né, Moraes? João Antônio de Moraes, temos agora uma dificuldade de falar com o Moraes. Perdemos o contato com o Moraes? O número ele é chocante, 25% a mais do que lucrou. Quer dizer, não tem o menor cabimento. Isso é, de fato, a destruição da empresa a médio e longo prazo. E é bom que se diga que quando a gente olha a história do Brasil, desde a criação da Petrobras lá nos anos 50, quando a Petrobras estava bem, o Brasil estava bem. Quando o Brasil estava mal, a Petrobras também estava mal. Então, pela importância estratégica da atuação da empresa e do setor petróleo, particularmente, sempre foi assim. Então, portanto, deixar de fazer os investimentos, vender refinaria, vender reserva de petrolíferas a preço de banana. A gente se desfez de gasodutos, onde hoje a gente paga aluguel, que em menos de 3 anos a gente pagou de aluguel mais do que recebeu com a venda. Então, foram medidas que, como se formou na sociedade através de uma propaganda muito pesada
uma tese de que sempre privatizar é bom, né, foram vendidos ativos que vai fazer muita falta ao país. Primeiro é preciso paralisar completamente essa política de entrega de ativos de energia do país, né? Você viu que recentemente privatizaram a nossa Eletrobras. Todos nós vamos sentir isso na conta de luz. E, uma vez que foi vendida, a possibilidade de mudar esse quadro é muito grande. No petróleo isso ainda não aconteceu, graças à sabedoria do povo brasileiro, que inclusive mudou o governo que estava entregando isso tudo. Né? Então, primeiro, esse dado de que a cada R$1 de investimento gera 3 na economia, ele é fato, porque tinham medidas que foram tomadas desde o governo Lula que favoreciam isso e que precisam ser retomadas. Por exemplo, a compra dos equipamentos, o chamado conteúdo local, que foi destruído desde a derrubada da presidenta Dilma. A Petrobras dava preferência, e a lei exigia, a lei foi mudada e depois exigia isso, e comprar os equipamentos aqui dentro, gerando emprego nos nossos estaleiros, na nossa indústria de máquinas, de equipamentos do setor. Então, são todos. Então, é preciso, primeiro, administrar os preços, depois, retomar uma política de dividendos que garanta a longevidade da empresa e, com essa diferença, garantir os investimentos necessários para o futuro que permita gerar emprego e renda para o povo brasileiro e garantir a nossa soberania energética. Porque quem não controla esse setor não tem soberania, tem a sua economia ao sabor do que acontece em outras nações. Algumas nações que não têm petróleo, não têm uma empresa como a Petrobras, precisam se sujeitar a isso, mas não é o nosso caso. O nosso caso foi uma política deliberada de sacrificar o consumidor brasileiro, sacrificar a economia nacional, não fazendo os investimentos e encher de dinheiro o bolso de meia dúzia de especuladores. Completamente equivocada essas decisões tomadas desde a derrubada da presidenta Dilma. Muito bem, eu quero agradecer aqui a participação do João Antônio de Moraes, diretor do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo, ex-coordenador da Federação Única dos Petroleiros, falando da expectativa para Petrobras em 2023, a partir da posse do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a retomada dos investimentos e a garantia da soberania energética do país a partir dessa que é a principal empresa pública do país. Moraes, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você. A gente espera conversar contigo mais vezes ao longo de 2023 para falar de coisa boa, não de aumento desenfreado de preços. Com certeza, ficaremos aqui à disposição, nós aqui agradecemos, cumprimentamos o trabalho de toda a equipe da Rádio Brasil Atual, cumprimentamos os ouvintes que acordam cedo aí, acompanhando questões tão importantes como essa, que vai garantir emprego, renda e soberania, como você tão bem tratou. Um abraço a todos, seguimos sempre à disposição e certamente 2023 será um ano de reconstrução do nosso querido Brasil. Um abraço, conversamos com João Antônio de Moraes, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.